Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Daiane, né, esses que estão aí novatos na área, eu sou a professora Daiane, e na aula passada nós fizemos uma breve revisão sobre conceitos fundamentais para a gente entender o cálculo diferencial e integral 2. Afinal de contas, é uma continuação lá do cálculo 1. Nós revisamos um pouco sobre derivada, alguns conceitos, e ficou para a gente fazer um exemplo hoje da ideia de derivada. Então, nós vamos fazer um exemplo hoje e depois nós vamos começar a ideia de integral. Nós vamos analisar o que é uma soma de Riemann, entre outras situações. Tá bom? É isso aí. Então é isso, gente. Que vocês já estão mandando mensagem para mim. Lembrando, né, aqueles que não estavam aí, tá com dúvida? Manda para mim. Professora, por que esse sinal de menos? Pode mandar. Professora, porque deu 2? Pode mandar, tá? O objetivo é que você tire todas as suas dúvidas aqui. É o momento. Me aproveitem aqui, né, para tirar as dúvidas. A gente sabe que matemática não é algo simples, que não é algo trivial. Então, por mais besta que você fala assim, ai, professora, eu tô com vergonha. Eu acho que foi o nome da aluna, acho que tá nessa turma também, acho que é Franciele, se eu não me engano. Eu fico sem jeito, professor, de mandar dúvida. Não tem que ficar sem jeito, não, gente. É mandar dúvida. Ué, vocês estão aqui para aprender, não é? Se a gente tem dúvida, a gente tem que tirar essa dúvida, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o exercício que nós vamos fazer e eu vou fazer no quadro, tá bom? Aí a gente faz bem passo a passo no quadro. Agora, se vocês quiserem que eu faça só no slide, é só me falar. Mas eu acredito que vocês prefiram que eu faça no quadro, né? Se eu estiver enganada, por favor, me digam, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer esse exemplo do cálculo de derivadas utilizando as nossas regras de derivação. O que tem, né? Suponha que você trabalhe em uma empresa na área de desenvolvimento de novos produtos. Como uma de suas tarefas, você deve analisar o custo marginal para a produção de um novo componente eletrônico. Sabe-se que a função que descreve o custo em relação à quantidade de componentes eletrônicos produzidas é dada por C de x, x ao quadrado, mais 2x, elevado ao quadrado, dividido por x. E aí, ele quer saber qual é o custo marginal se forem produzidos 20 componentes eletrônicos. Então, ele quer saber qual que é o meu custo marginal se eu produzir aí os meus 20 componentes eletrônicos. O que é a ideia? Sempre que você ouvir a palavrinha marginal, sempre que você ouvir a palavrinha, né, variação, você já pode pensar, derivada, tá? Você tem que fazer essa ligação. Variação, custo marginal, receita marginal, lucro marginal, derivada. Já faz a ligação. Que aí, o que o problema está pedindo? Ele quer a variação do custo em relação à produção. Então, ele quer saber quanto que vai variar o meu custo em relação à quantidade produzida. É isso que o problema quer. Para isso, a gente vai ter que derivar. E aí você está, professor, não tinha uma função mais simples, não? Não, o objetivo é esse. É que eu mostrar para você que, numa mesma função, eu vou ter que aplicar regra da cadeia e regra do quociente, né? Então, a gente vai ter que aplicar essas duas regras. Quem que é a nossa primeira função? A nossa primeira função é essa daqui, ó. Essa é a nossa primeira, certo? Quem que é a nossa segunda função? O denominador. Então, essa aqui é a nossa segunda função, tá? Vamos derivar? Regra do quociente. Derivada da primeira função. Então, vamos... Ih, professora, mas derivada da primeira função, professora? É regra da cadeia, eu tenho ali uma função composta. Queria o pincel preto, peguei o vermelho, gente. Eu tenho ali uma função composta, professora, regra da cadeia. E aí, quem quer função de dentro, quem quer função de fora? Função de dentro, função de fora. Como que a gente deriva a regra da cadeia? Derivada da função de fora, o 2 tomba, repete a de dentro. Diminui 1 no expoente, vezes a derivada da função de dentro. Quem que é a função de dentro? X ao quadrado mais 2x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Menos a primeira função. Opa! Vamos lá. Olha eu fazendo errado. Derivada da primeira função, vezes a minha segunda função. Então, aqui tem um vezes x ainda, ó, tá? Menos
a primeira função ao quadrado vezes a derivada da segunda função, derivada de x. Isso tudo dividido pela minha segunda função ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter x elevado ao quadrado. E aí, a gente tem esse monte de multiplicação. Vamos tomar cuidado na hora de fazer as distributivas, porque aqui para a gente cometer um errinho é muito simples, tá? Aqui vai dar 1, tá? Então, eu já vou pôr ali 1 para facilitar, porque senão não vai caber aqui no quadro, gente. Aqui vai dar 1. Vamos por partes. Vamos multiplicar esses dois primeiro, depois esses dois. E aí depois a gente junta, para não dar um troço aí na cabeça. Nós vamos ter 2x ao quadrado, ó, esse vezes esse vezes esse, mais 4x. E isso vezes esse vezes esse, 2x ao quadrado, e esse vezes esse, mais 2x. Menos produto notável. Não é o quadrado do primeira e o quadrado do segundo, tá bom? É produto notável. Mas antes o Rodrigo tem uma pergunta. Isso, Rodrigo! Isso aí. Esse x aqui, ó, é por isso, porque a gente tem uma regra do quociente, mas no numerador a gente tem uma regra da cadeia. Então, derivada da primeira função, regra da cadeia, vezes a minha subfunção. Por isso mesmo que tem o x. Ó, Rodrigo, parabéns, hein? Agora aqui, ó, vocês não vão me... Quadrado do primeiro e quadrado do segundo. Não, produto notável. Quadrado do primeiro, x à quarta. Põe entre parênteses, porque senão vocês vão esquecer desse sinal de menos aqui. Cuidado com esse sinal de menos, tá? X à quarta, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x quadrado, 2x quadrado, vezes 2x, 4x ao cubo. Mais 4x ao cubo, mais 2 vezes o quadrado do segundo, 4x ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado. Vamos fazer as multiplicação, arrumar os sinais. Dá para vocês enxergarem, tá? Vamos lá. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, 4x à quarta. 2x ao quadrado vezes 2x, mais 4x ao cubo. 4x vezes 2x ao quadrado, 8x ao cubo. 4x vezes 2x, mais 8x ao quadrado. O sinalzinho de menos vai para todo mundo dentro do parênteses. Então, menos x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 4x ao quadrado. Todo mundo dividido por x ao quadrado, certo? Agora vamos ver o que dá para cortar aqui nesse negócio. Não vai dar para vocês verem, gente. Quadro muito grande, né? Então, eu vou apagar essa primeira parte aqui e a resposta eu vou colocar lá em cima, tá bom? Vou ter que fazer uma setinha. Mas também, né, a professora traz uns negócios com umas contas enormes, né? Aí dá no que dá, né? Então, ó, vou fazer aqui. Aqui dá para vocês verem, tá? Linha de x. Então, a gente vai sair cortando agora as coisas. O que dá, tá? Vamos lá. 4x à quarta menos x à quarta. 3x à quarta. Quatro x ao cubo menos 4x ao cubo. Cortamos. Sobrou 8x ao cubo. Mais 8x ao cubo. E eu estou subindo o morro. Então, foi também já. 8x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 4x ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado. E aí, Matheus, não é sessão nenhuma, é revisão. Nós vamos começar a sessão 1 daqui a pouco, tá? Sessão 1 da unidade 1. Isso aqui é revisão, porque vocês vão precisar disso para trabalhar com a disciplina ao longo da disciplina, tá bom?
Gente, eu posso estar confundindo as turmas, mas eu acho. Imagina, Matheus, você chegou agora. Você perdeu minha primeira aula, hein? Ei, ai, ai, Matheus, perdeu uma revisão. Agora você vai ter que correr atrás do prejuízo. Eu acho que foi nessa turma que eu falei, gente, porque a cabeça da professora de vocês não é muito boa, não. A gente fez um exercício de simplificar. E aí, a gente tinha algo desse tipo, ó. Aqui, ó. Acho que a gente tinha algo assim, ó, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Era um negócio assim. E aí eu falei assim para vocês, não pode cortar os 3. E alguém me perguntou, mas por que não pode? Porque eu não tenho x ao quadrado nos 3 termos. E olha só, aqui a gente pode simplificar. Mas como é que você vai simplificar isso aqui? Ó? Você vai olhar e vai falar, x ao quadrado é o menor termo. E você vai verificar se tem x ao quadrado nos outros 3 termos. Ó, tem x ao quadrado, quando a gente divide vai sobrar x ao quadrado. Tem x ao quadrado e tem x ao quadrado. Aqui você pode simplificar. E como que vai ficar essa simplificação? Ó, como é que vai ficar? C' de x. Vamos simplificar o x ao quadrado com esse x ao quadrado. Vai sobrar um 3x ao quadrado. Esse x ao quadrado com o x ao cubo. Vai sobrar um 8x. Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado vai sobrar 4. Então, essa daqui é... Essa daqui é a variação do meu lucro. Entenderam? Já te explica esse 4 a quarto. Ah, esse x elevado a quarto, né, Rodrigo? É isso aí mesmo, Matheus, a simplificação. Ó, 3x ao quadrado mais 8x mais 4. O Rodrigo, eu acho que me perguntou, não entendi esse 4x elevado à quarta. Aqui, Rodrigo? É, que é o único 4x elevado à quarta que eu tenho aqui. Ó, Rodrigo, esse 4x elevado à quarta veio daqui, ó. A gente não tem, ó, primeiro, vamos olhar aqui em cima. Eu tinha 1, 2, 3, 4 termos multiplicando. Então, a gente foi de 2 em 2. Esse vezes esse, 2x ao quadrado. Esse vezes esse, 4x. Esse vezes esse, 2x ao quadrado. Esse vezes esse, 2x. O 4x, ele veio daqui, ó, Rodrigo. Deixa eu apagar aqui, senão você não vai entender, né, Rodrigo? Ele veio daqui, ó. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, 4x à quarta. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, tá? É esse daqui, ó. Por que eu coloquei ele, ó? 4x, então eu multipliquei 2 vezes 2, mesma base, conservei a base e somei os meus expoentes, tá? X ao quadrado mais 2 mais 2, 4. Eu circulei ele porque eu fiz aqui, ó, 4x à quarta menos x à quarta. Por isso que eu circulei ele. E aí deu 3x à quarta. Só para mim não me perder, porque a gente tinha ali muito x, né? Ah, Rodrigo, ele foi para cá, ó. 4 menos 1, 3. Aqui ele. Ele foi lá para cima. É porque não coube aqui embaixo. Ele foi para lá, ó. 4 menos 1, 3x à quarta. Ele apareceu ali, tá bom? Acho que você entendeu. Se você não entendeu ele ali, a gente... É a hora. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar aqui no slide. Ah, não acabou o exercício não, gente. Vou apagar aqui. O exercício pediu a variação do custo em relação a 20 unidades. A gente já achou a variação. Se nós achamos a variação, o que nós vamos ter que fazer agora? Agora, nós vamos ter que calcular a derivada quando o meu x é igual a 20. Já te respondo, Gilvan. Então, eu vou calcular aqui, ó, C' de 20, 3, 20 ao quadrado, mais 8 vezes 20, mais 4. 20 ao quadrado é 400, 8 vezes 20, 160, mais 4, 1.200, mais 164. Nós vamos ter 1.364. Essa aqui é a minha variação aí, tá bom? Eu vou agora colocar aqui no slide para você
tirarem print, né? Porque de nada, Rodrigo. Vou te pôr no slide para vocês tirarem print ou tirar uma foto aí, porque tá passo a passo lá. Então, assim, não precisem ficar preocupados em copiar. No slide está passo a passo. Então, eu faço aqui, coloco no slide, vocês tiram um print e aí depois vocês podem, né, trabalhar. E aí, enquanto vocês tiram um print, eu respondo o Gilvan. Aqui está a regra do quociente. O Gilvan me perguntou, deixa eu ler sua pergunta de novo. Professora, toda vez que for calcular uma variação, a derivada será útil? De que maneira isso é utilizado na engenharia civil? Gente, variação, quando a gente está trabalhando com a ideia de variação, a gente está trabalhando com derivada. Por exemplo, para calcular a velocidade instantânea, derivada. Para calcular várias situações, a gente tem derivada. E vocês vão aprender, né, não no cálculo diferencial integral 2, mas em um próximo cálculo, vocês vão aprender que um conceito chamado equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias, elas são equações que têm derivadas. Então, você vai estar trabalhando com derivada. E essas equações, elas são muito utilizadas para analisar determinados fenômenos, né? Eu não sei especificamente na engenharia civil, mas eu sei, assim, para analisar uma determinada variação, você trabalha com essa ideia das derivadas, tá, Gilvan? Então, essa parte de derivada, como a gente está vendo aqui, é uma parte introdutória. Isso daqui é só uma coisa, assim, é um pedacinho do que você vai ver mais para frente, do que você vai utilizar. As equações diferenciais, tanto as ordinárias quanto as parciais, elas são muito utilizadas para analisar potencial elétrico, para analisar, se eu não me engano, dilatação. Eu não tenho certeza, Gilvan. Eu vou trazer na próxima aula, tá bom? Elas são utilizadas para esse tipo de situações, tá? Bem utilizado. Na engenharia, assim, equações diferenciais ordinárias são muito utilizadas, tá? As derivadas, assim como tá dessa forma, a gente usa para velocidade, para calcular essa taxa de variação e tudo mais. Mas ela mais aprofundada, né, com aplicações assim mais práticas do jeito que vocês, né, querem, para participar. Se está lá no seu AVA, você vai participar da minha aula. É para assistir, tem que estar no seu AVA. Então, a gente tem essas aplicações, tá bom? E aí, vamos lá, acho que foi o... Deixa eu ver aqui qual que foi o nome da pessoa. Rodrigo não. Matheus Magalhães. Matheus, você me perguntou, né? Você tá meio perdido assim, vou dar um desconto. Quando que a gente vai começar a unidade? Agora. Agora nós vamos começar a unidade 1, sessão 1 e 2. Assim, gente, as aulas, elas não estão muito divididinhas em sessões. Porque o que eu optei? Eu optei por trazer uma linha de raciocínio para vocês que fique mais fácil de acompanhar. Tudo que está no livro vai ser dado? Vai. Só que não naquela ordem, tá bom? Mas eu vou falar, ó, a gente está em tal sessão, para vocês irem se acostumando, irem, né, estudando também. No final da aula, eu também vou mostrar para vocês alguns livros na biblioteca virtual, que aí vocês podem utilizar também como base para estudar, tá bom? Primeiro tópico. A gente viu tudo isso de derivada. Aí, para que nós estamos estudando isso, professora? Bom, gente, quando a gente fala em integral, a gente vai conseguir aí uma relação bem direta com a ideia de integral. E, né, para a gente entender essa relação, a gente precisa saber derivada. Porque uma vai ajudar a outra. Opa, peraí que a gente tem uma pergunta. O slide? Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Ô, gente, porque a professora errou. É 20. Ô, gente, erros de digitação às vezes acontecem, tá? É 20, tá bom, Júnior? Não passou, não, é porque eu errei, tá? Às vezes eu mudei o número e esqueci de mudar, tá bom? É 20, tá? E aí, como eu estava falando, Rodrigo, no finalzinho da aula eu faço dos livros, tá bom? A gente faz um tour ali pela biblioteca virtual e eu mostro uns livros para vocês legais, para vocês estudarem, tá? Então, a gente precisa, porque trabalhar com a integral e trabalhar com a derivada vai estar ali, ó, relacionado. Só que
Para a gente entender o que é uma integral, a gente tem que voltar. E quando a gente volta, a gente tem que ir lá no porquê que a integral surgiu. Muitos conceitos matemáticos, eles surgiram da necessidade, né? Eles tinham uma certa necessidade. E aí, Newton e Leibniz, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, gente, eles criaram a teoria relacionada ao cálculo diferencial integral. Cada um no seu canto, e o Newton, ele acusou até o Leibniz de estar roubando ele, de plágio, mas não tinha como. Era cada um num país. Eles não tinham comunicação naquela época, né, gente? E aí, como que os dois se debruçaram para essa teoria? Que problema que eles tentaram resolver? Eles tentaram resolver o problema do cálculo de área. A gente sabe calcular área bonitinha, de retângulo, de quadrado, de triângulo. Isso aí a gente sabe calcular tranquilamente. Mas o que aconteceu naquela época? Naquela época, eles tinham algumas regiões que não dava para calcular bonitinho, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu eixo e eu tenho aqui essa curva. Eu quero calcular essa área aqui. Como é que vai fazer isso? Não tinha. E aí, eles utilizaram uma ideia que já vinha, que era para cálculo de determinadas figuras. Eles usavam o método da exaustão. Esse método da exaustão consistia em você colocar figuras conhecidas, né, e ir encaixando de tal forma que você tivesse ali a área da região, tá? Pensando nessa ideia, Riemann, ele definiu, né, a sua soma de Riemann. O que é a soma de Riemann? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para essa curva e colocar retângulozinhos nessa curva. Essa que é a ideia da soma de Riemann. Então, eu tenho aqui a minha curva. Eu vou dividir esse intervalo da minha curva. Eu vou dividi-los em intervalos iguais. Vamos supor que sejam 3 retângulos. Finge que está igual. No slide está mais bonitinho, gente. Aqui a gente faz um retângulozinho. É porque o meu retângulozinho aqui está feio. Aqui a gente faz outro retângulo. Aqui a gente faz outro retângulo, tá vendo? E aí você calculava a área de cada um dos retângulos. Essa que era a ideia de Riemann. E para saber essa área, você somava a área de cada um. Como que é a área de retângulo, gente? Base vezes altura. A base vai ser o tamanho do meu intervalo, aqui no caso dividido. Eu vou pôr esse tamanho como sendo B. Dividido por 3, nesse caso meu aqui. Quero que vocês entendam que a base vai ser o intervalo dividido o tamanho, né, do intervalo dividido pela quantidade de retângulos que eu quero. Se eu quero 4, eu vou dividir por 4 e assim sucessivamente. E quem que é a minha altura? A minha altura, ó, é a função calculada no ponto. Eu calcular a área desse retângulozinho aqui, então, ó, vamos supor que aqui seja fx1 e aqui seja x1. Qual que vai ser a área desse retângulo? Fx1 vezes x1. E aí, a ideia dele é fazer isso para todos os retângulos. Mas, contudo, entretanto, tá vendo que tá sobrando uns espaços aqui? E aí, como é que ele vai fazer isso, né? Quando a gente trabalha com a soma de Riemann, a gente está trabalhando com uma área aproximada. Vamos ver um desenho mais bonitinho? Porque o meu desenho ali não tá muito bonito, não, gente. Opa! Aí. Ô, gente, eu esqueci, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aí, ó. Aqui, ó, que desenho bonito. Nós vamos calcular a área aproximada dessa função aqui que está em roxo, da função x ao quadrado, no intervalo de 0 a 2. É isso que nós vamos calcular agora. Como que nós vamos calcular essa área? Utilizando a ideia da soma de Riemann, nós vamos dividir essa região em retângulozinhos. Nós vamos colocar retângulos nessa área. Então, a gente vai pegar ali, deixa eu colocar eu aqui também para vocês me verem. A gente vai pegar essa região, né, essa região que está aí rachurada, e nós vamos colocar retângulozinhos. Quantos retângulos, professora? Para início de conversa, nós vamos colocar, acho que 3. Se não são 3, são 4. 4 intervalos. Então, nós vamos colocar 4 intervalos
aí dentro da nossa curva, tá bom? Essa que vai ser a ideia. Então, como que nós vamos fazer essa divisão? E aí você pode, professor, o que é essa soma de Riemann inferior? Eu vou usar o slide, gente, porque, assim, minhas figuras não são lá grandes coisas, mas nas contas eu venho aqui para os slides. O que é a soma de Riemann inferior? A soma de Riemann inferior, você vai pegar todos os valores que a sua função, ela assume menores valores. Em quais pontos ela assume menores valores? Aqui, quando a minha função é f de 0. Aqui, quando o meu x é meio. Aqui, quando o meu x é 1, né? E aqui, quando o meu x é 1,5. Gente, quando o meu x é 1, tá aqui. Ó. E quando, é aqui mesmo, tá certo, gente? E quando o meu x é 1,5. É isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai calcular a soma de Riemann inferior, nós vamos calcular aquela área que nós vimos, né? A área de cada um desses retângulozinhos. E o que eu quero que você perceba? Que tá, ó, faltando espaço aqui dentro, faltando coisa para a gente colocar aí dentro, né? E essa é a soma inferior. Para compensar esses espaços, esses buracos que estão faltando, a gente vai pensar na soma de Riemann superior. Giancarlo, os intervalos eles são definidos sim pela quantidade de retângulos, né? O meu tamanho aqui, ó, o meu intervalo que eu queria calcular, que o exercício me deu, foi de 0 a 2. E eu falei 4 intervalos. Então, a base de cada um dos meus retângulozinhos, nós teríamos o valor da base do meu retângulo. Edric, de nada, Pedro. Edric, isso seria da extrema esquerda. É esquerda, gente. Eu não sou muito boa com direita e esquerda, não. Sim, seriam os valores da extrema esquerda e na soma superior da direita, ou seja, os maiores valores que a minha função assume, tá bom? Pensando nisso, nós vamos calcular a soma inferior. E aí eu quero que você pense, né, comigo aqui o seguinte. A soma inferior, ela vai ser dada... A soma inferior, ela vai ser dada pelo o meu ΔX, que é esse tamanhozinho do meu intervalo ali, que a gente dividiu, né? A gente tem lá um intervalo maior e divide pela quantidade de retângulos. E aí a gente vai ter o tamanho de cada um, da base dos meus retângulos, vezes a minha função calculada naquele x0, né? Aquele x onde eu tenho os menores valores. Gente, o que é essa função calculada no x0? Por exemplo, eu vou fazer o primeiro exemplo aqui, ó. O ΔX nosso, qual que é o tamanho do nosso intervalo? No nosso caso, é meio. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes a minha função. Quem que é a minha função? A minha função é x ao quadrado. Só que eu vou calculá-la em quanto? No zero. Então, a gente substitui no lugar do zero o x. No slide vai estar 2/4. É a mesma coisa, né, gente? 2 dividido por 4, tamanho do intervalo maior dividido pelos retângulos. Aqui eu só simplifiquei, tá? É o mesmo resultado. Gente, quem que é esse anônimo? Não dá spoiler. Oxe, Maria, não dá spoiler, anônimo. A gente já fala isso aí, viu? Nem vou publicar agora. Calma aí que a gente já vai falar sobre isso, anônimo. Eu tô gostando de ver dessa turma, viu? Vocês estão de parabéns. É isso que a gente fez, ó, 2/4 ali eu simplifiquei, mas vocês podem trabalhar com a fração simplificada ou não, vocês escolhem, né? F de 0, F de 2/4, F de 1 e F de 3/2. Aqui, ó, esses valores aqui, como o Edric, eu acho que falou, né, da extrema de esquerda. É isso aí, tá bom? E aí, agora é continha matemática, gente. F de 0 vai dar 0, vezes 0, 0. O 2/4 aqui agora eu simplifiquei, 1/2. E F de 1/4, 2/4 ao quadrado. 2/4 ao quadrado, nós vamos ter aí 4/16. Simplificando, nós vamos ter 1/4, tá? Mais 1/2 aqui, F de 1, e F de 3/2, 9/4. Fazendo as somas aí de fração, nós vamos ter que a área inferior é 1,75, tá? Essa que é a minha área inferior, né? A soma da minha área inferior. E aí, para fazer a superior, o procedimento é o mesmo. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas os nossos retângulozinhos, eles estão, ó, acima da curva. Só que agora, a gente vai pegar os valores da minha função, a extrema direita, os maiores valores que a função assume. O
Que valores são esses? Em meio, em 1, em 1,5 e em 2. Então, a gente calcula a minha função nesses valores. E aí a gente faz as continhas, tá? Soma e multiplicação. Vou assumir que vocês estão sabendo isso aqui na ponta da língua. A minha base, que é 2/4, é igual para todo mundo, e eu calculo a F nesses pontos, ó. Meio, 1, 3 meios e 2. Fazendo, né, esse cálculo, nós vamos ter que a área ela está ali entre 3 e 75, né? Essa aqui é a área na soma superior. E aí, o que eu quero? Gente, eu estou fazendo altas coisas aqui, vocês não estão me vendo. A gente estudou, então, a soma inferior, sobra espaço. A soma superior, sobra espaço abaixo da curva. A soma superior, sobra espaço acima da curva. E a gente tem que dar um jeito aí, né, de encontrar essa área mais aproximada possível. A nossa área com 4 retângulozinhos, ela está aí entre 1,75 e 3,75. Não é uma boa aproximação. E aí, o que a gente faz? O que o anônimo, que depois me diz qual que é seu nome, me falou? Se a gente fizer a quantidade de n retângulos tender ao infinito, a gente se aproxima do valor real. E é bem isso mesmo. Você acabou de quase dar a definição de integral, tá? Mas a ideia é essa. 4 retângulos ainda tem muitas sobras. Agora, se eu fosse 10, se eu colocasse 10, as sobras iam diminuir. 20 ia diminuir mais ainda. E assim sucessivamente. No slide, eu coloquei 100. Claro que eu fiz com a ajuda de um software, tá, gente? Não vou cobrar isso de vocês, não. Então, a área está aqui. E aí, com 100 retângulozinhos, olha só como é que fica, né? Um proximinho do outro, a gente quase não percebe espaçozinho. E aí, quando a gente tem 100 retângulos, a nossa área ela está entre 2,63 e 2,71. Veja a margem de diferença, né, gente? É uma margem pequena, se a gente for, né, olhar. É bem pequena essa margem de 2,63 e 2,71. E veja como mudou lá para os nossos 4 retângulozinhos. Nos nossos 4 retângulozinhos, nós tínhamos 1,75 e 3,75. E se eu colocasse aqui 200 retângulozinhos? E a gente ia ter uma área cada vez mais aproximada. Nós vamos calcular qual que é a área exata dessa região. E aí vocês vão ver, né, que essa área aí nossa está uma área bem aproximada. E aí o que a gente pode deduzir, gente? Quanto menor o tamanho da minha base, e portanto maior o número de retângulos, melhor é a minha estimativa melhor é a minha estimativa da área obtida. Então, quanto menor, melhor é a minha área obtida. E vocês já estão aí, ó, já pensaram lá na frente. Se eu faço a minha quantidade de retângulozinhos tender ao infinito, a minha margem de erro vai ser muito pequena. Por quê? Porque eu estou colocando um monte de retângulozinhos ali que vão cobrir aquele espaço. E essa é a definição de integral definida. A integral definida, gente, nada mais é do que o limite da soma de Riemann, tá? É o limite da soma. A integral de Riemann, como a gente fala, ou a integral definida, é o limite dessa soma de Riemann. Quando? Quando que vocês acabaram de me falar. Quando o meu número de retângulozinhos, ele tende ao infinito. Nossa, professor, nós vamos ter que calcular sempre esse limite? Graças a Deus, não. Eu quero que vocês entendam a definição. A partir dessa definição, a gente vai ter técnicas de integração, que vai facilitar a nossa vida. Mas foi nesse contexto que surgiu as integrais, para resolver problemas de área. E aí, antes da gente ver a definição e conhecer um teorema muito importante, que é o teorema fundamental do cálculo, eu quero fazer um parênteses. O que é muito comum, gente? Pelas integrais elas terem surgido dessa ideia de área, é muito comum as pessoas falarem que integral é área. Nem sempre. A integral, a gente pode utilizá-la para calcular uma área, né? Que é uma das suas aplicações, é uma interpretação da minha integral. Mas nem sempre uma integral dá uma área. Vai depender da interpretação. Às vezes eu quero calcular uma integral para calcular. Por que a gente tem que pensar nisso? Já estou dando adiantado lá nas nossas próximas aulas. Por que a gente tem que pensar nisso? Existe área negativa? Não.
Se a gente for pensar, né, que toda integral é uma área, então eu não poderia encontrar um resultado de uma integral negativa. E a gente tem. Então, nem toda integral é uma área. Vai depender da interpretação que você dá para aquela integral, tá bom? Isso aí tem que ficar bem claro, fazer essa distinção. A área é uma aplicação da minha integral. E agora, né, feito todo esse passeio histórico pela definição das nossas integrais, da soma de Riemann, nós temos aqui, ó, a definição de uma integral definida. Por que ela é uma integral definida? Porque a gente está calculando, né, a integral em uma determinada região. Quando a gente está interpretando aquilo ali como uma área, a gente está calculando a integral naquele intervalo que foi dado, tá? Essa que é a ideia da integral definida. Posso, Pedro? Daqui a pouco eu já volto. Deixa eu só terminar isso aqui da integral definida e aí eu explico de novo, tá bom? Então, essa que é a ideia da integral definida, tá bom? Você vai ter os limites de integração. E você vai integrar uma função dx. Esse dx, gente, é a minha unidade de comprimento. É o nosso, né? Ele vem ali do tamanhozinho do meu retângulo. E esse dx, ele vai falar assim para você, ó, você está integrando em relação a x. Ele diz isso. E essa integral definida, ela é, então, definida, né? Ela é, então, a sua... gente, ela é definida pelo limite da soma de Riemann. Ou seja, pelo limite da soma dos meus retângulozinhos, quando os meus retângulos tendem ao infinito. Só uma curiosidade, esse símbolo da integral, né? Alguns falam que, se eu não me engano, foi Leibniz ou Newton. Ah, como se chama esse símbolo com o A e o B? Rafael, é o símbolo da integral, né? Eu nunca procurei, gente, se ele tem um nome específico. Vai ficar de dever de casa para mim. Eu só olho para ele e falo integral. Eu vou procurar se ele tem um nome específico. Mas esse símbolo, né, ele vem de um S alongado, vem de soma de Riemann. É isso que se diz na história. Esse símbolo ele foi criado justamente por causa da soma. Então, é um S alongado, tá bom? A minha professora de cálculo na faculdade chamava de cobrinha. Eu não sei de onde ela tirou, mas ela chamava de cobrinha isso daqui. Mas não é não, tá, gente? Não é esse alongado da soma. Rafael, eu vou procurar saber se tem um nome específico, porque nunca me veio essa curiosidade. Eu olho para ele e falo integral, tá? Mas eu vou ver se tem um nome específico, tá bom? Fica de dever de casa para mim. Antes da gente, então, falar sobre o teorema fundamental do cálculo, eu acho que... Quem foi? O Pedro Vieira. Me pediu explicar de novo o conceito dos retângulos. Pedro, que conceito você está falando? Você está falando da soma? Você está falando da quantidade de dividir? Me fala aí, explica melhor um pouco essa dúvida, que aí depois que eu falar o teorema fundamental do cálculo, eu volto nisso, ou no final da aula. No final da aula eu vou fazer uma pequena revisão, né? Então eu posso falar isso. Mas me explica melhor essa dúvida, porque eu não entendi muito bem, não, tá? Então, essa que é a ideia, né? Eu vou ter aqui uma integral de A a B, onde são a minha variação, os meus limites de integração da minha função f de x, dx. Esse dx vai falar assim, ó, você está integrando em relação a x. Sempre vai ser x? Não. Pode ter y, pode ter t, pode ter n letras aqui. Fica de olho nele quando você for trabalhar com integral, tá bom? Pedro, não, dá tempo. Essa aqui que é a ideia, tá bom? Explicar o Pedro. Pedro, o seguinte, qual que é a ideia de Riemann? Eu tenho aqui uma região, né? E aí eu quero calcular a área dessa região. Riemann pensou o seguinte, né? Eles pensaram o seguinte: eu vou colocar retângulos aqui de tal forma que eu cubra toda essa região. Então ele veio aqui e fez retângulozinhos. Lembrando que os meus... Opa, gente, desculpa aqui. Os meus retângulos, eles têm que ter a mesma base. Né? Então, ele fez retângulozinhos para cobrir toda essa região. E aí, a área dessa região abaixo, ela é dada pela soma das áreas de cada um desse retângulo. Por quê? Porque a área de retângulo a gente sabe calcular. Então, base vezes a minha altura.
altura. A minha altura é a função naquele ponto, ó. É a função nesse ponto, tá? E aí você faz isso, você faz todas as somas, você soma todos os retângulos, a área, e isso vai te dar a sua soma, né, a área aproximada. Como que você determina o tamanho da minha base? Vai depender do exercício. O exercício vai falar assim, divide esse intervalo em 4 retângulos, em 5 retângulos, como eu trouxe no exemplo, foi 4. Então, a gente vai lá, pega o intervalo, divide por 4. E depois calcula soma inferior, os valores da extrema esquerda, e soma inferior, os valores da extrema direita. Valores menores que a função assume e valores maiores que a função assume, tá bom? E aí, você faz essa estimativa. O que é a ideia? Isso é para mostrar que, se eu colocar mais retângulos, eu vou ter uma área melhor, eu vou ter uma área mais aproximada da exata. Quanto mais retângulos a gente tem aqui, melhor é. Mais próximo da exata, da área exata, nós vamos ter. E foi daí que surgiu a nossa integral. A integral é justamente isso. É o limite dessa soma de retângulos quando eu tendo ao infinito. Tá? Essa que é a ideia da soma de Riemann. E aí, quando a gente fala nas integrais definidas, nós temos um teorema. O próprio nome dele já diz, teorema fundamental do cálculo. O que esse teorema diz? Aqui está a enunciação dele, mas eu vou fazer aqui no quadro, que eu acho que fica mais simples para vocês verem. Tirem foto aí enquanto eu apago aqui meu quadro. Então, eu tenho aqui, de nada, Pedro. Eu tenho aqui uma função g de x, que ela é a integral de uma determinada função. Então, vamos lá. Eu aqui agora. Eu tenho essa função f de x, que ela é integral de a a b de f de x dx. Primeira parte do teorema fundamental do cálculo, e aí que foi a grande sacada de Newton ou de Leibniz, né, dos dois, que relacionou a ideia de derivada com integral. O que diz a primeira parte do teorema fundamental do cálculo? Eu tenho aqui uma função que ela é o resultado dessa integral. Ok, mas para ser, quando a gente deriva a minha função, que é o resultado, eu tenho que retornar ao que está dentro da minha integral. Como que você sabe se você integrou corretamente? Você deriva a sua resposta. Se você, derivando a sua resposta, você retorna ao que está aqui dentro da integral, você tem uma primitiva, que é o que nós chamamos. Uma primitiva ou uma antiderivada. Essa é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Uma função, ela vai ser resultado de uma integral, se quando eu derivo essa função, eu vou chegar na função que está lá dentro do meu integrando. Primeira parte, ok. Segunda parte, relaciona os extremos de integração, os limites de integração. Ele fala que a integral de a a b de f de x vai ser dada por f de b menos f de a. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu encontrei a minha primitiva, ela satisfaz a essa ideia, que quando eu derivo, eu retorno ao que está aqui dentro, tá bom? Que já te falo. Retorna ao que está aqui dentro, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Encontrei a minha integral, beleza. E aí, a gente substitui o valor do limite a gente substitui o valor do meu do meu limite de integração superior menos o inferior. Por que eu não estou falando maior e menor? Porque às vezes a gente pode ter essa troca. Aqui pode ser um valor menor do que aqui. Então, é sempre de cima menos de baixo. Vamos guardar assim. Essa que é a ideia do teorema fundamental do cálculo, e é assim que a gente vai resolver os nossos exercícios que envolvem integral. Eu encontro uma primitiva e encontro uma primitiva que satisfaça essa condição aqui, né? E depois eu substituo os valores do meu limite superior menos os valores do meu limite inferior na minha função. Pronto. Ó, pra você ver que beleza? É isso que é o teorema fundamental do cálculo, tá? Ele é meio um monte de letra aqui, mas é isso, tá?
O Edric me perguntou, no exemplo não seria integral de A até X? Ah, sim, pode ser, Edric, é porque aqui está a anotação, como eu posso dizer? A anotação do livro, né? Aqui no exemplo que eu trouxe, pus de A a B mesmo, é qualquer valor, não tem... A ideia é que você entenda que esses são os meus limites de integração, tá bom? Calma, Kelmy, eu já vou fazer. Esperado. Penso em tudo, gente. Penso que vocês precisam de um exemplo. Mentira, não penso em tudo não, mas eu penso que vocês precisam de um exemplo. E o Júnior já falou pra gente da onde vem o S alongado. Final da aula a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos lá, gente. Exemplo. A gente quer encontrar a integral definida da função x ao quadrado no intervalo de 0 a 2. Essa integral de x ao quadrado foi justamente a integral que nós trabalhamos, né? Que nós vimos, que nós calculamos a sua área aproximada. Quanto que deu a área aproximada com 100 retângulos? Eu vou colocar ali no cantinho para a gente depois fazer uma comparação. Deu 2,63 a área e 2,71. Essa foi a área. Aí agora a gente quer calcular a integral definida, que nesse caso a gente vai interpretá-la como sendo aí uma área, tá bom? A gente quer calcular a integral definida de x ao quadrado. Então, tá, eu quero isso aqui, ó, de 0 a 2 de x ao quadrado dx. Primeira parte do teorema fundamental do cálculo. O que a gente precisa? A gente precisa encontrar uma função que, quando eu derivo, chegue em x ao quadrado. Hoje, nós vamos fazer esse exemplo dessa maneira. Na próxima aula, eu já vou ensinar para vocês técnicas de integração, tá bom? Então, vamos pensar assim. Eu quero um número uma função que, quando eu derivo, eu chego em x ao quadrado. Pensa o seguinte, derivada, a gente não diminui 1 no expoente? Então, para chegar a x ao quadrado, isso aqui tem que ter um número a mais, x ao cubo. Só que, quando a gente deriva x ao cubo, não vai dar 3x ao quadrado? Para chegar em x ao quadrado, a gente divide por 3. Vamos ver se deu certo? Derivada disso... Nossa, meu pincel azul tá ruim. 3x ao quadrado sobre 3. Simplificou x ao quadrado. E aí, fica de dever de casa para vocês. Vamos pensar a respeito, né, dessa relação e como que a gente pode integrar esse tipo de função, tá bom? Então, a gente já viu, ó, que x ao cubo sobre 3 é uma primitiva da função. Então, a gente tem que... Aqui, a minha função é x ao cubo sobre 3. E qual que é a notação que a gente usa, gente? A gente usa essa barra para dizer que eu vou calcular no 0 e no 2. Integrou esse S alongado, ele some, tá bom? Ele vai embora. Integrei, ele vai embora. A gente substitui aqui pela essa barra, mostrando que eu estou calculando no 2 e no 0. E aí, agora a gente substitui, ó. 2 ao cubo, dividido por 3, menos, agora no 0, ó. 0 ao cubo, dividido por 3. 2 ao cubo, 8. Dividido por 3. Essa é a integral. Quanto dá 8 dividido por 3? Acho que dá 1, deixa eu fazer aqui, 2, 8 dividido por 3. 2,67. Veja, nossa aproximação aqui está muito boa, né? E a área exata, se a gente for interpretar isso aqui como uma área, é 2,67, né? Tá uma aproximação aí muito boa. Essa que era o objetivo da nossa aula de hoje. Então, a gente viu essa definição de integral, né? Da onde surgiu essa ideia de integral. E na próxima hora, vimos essa relação entre derivada e integral. Então, aí vocês já vão criando estratégias para a gente integrar sem ficar pensando toda hora nessa derivada, né? A gente tem técnicas de integração que vocês têm que saber na ponta da língua. E na próxima aula, nós vamos falar sobre essas técnicas de integração e também sobre as nossas integrais indefinidas. Se vocês quiserem que eu traga mais algum exemplo sobre a soma de Riemann, os quadradinhos, né, os retângulozinhos,
vocês me avisem, por favor, que aí eu trago outro exemplo. Se não, na próxima aula, né, porque eu não sei se vai dar tempo de vocês me avisarem por aqui, ou então na nossa outra aula. Aí semana que vem vocês me falem, tá? E aí, gente, o Júnior falou assim, ó, o S alongado vem da palavra same, que significa soma em alemão. Gente, rapidinho, eu vou só mostrar para vocês aqui qual que é a página da biblioteca virtual. É coisa rápida, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. É essa página aqui, ó, gente. Vocês vão lá na biblioteca virtual de vocês, e aí vocês entrem aqui, eu já loguei, né? E aí vocês venham aqui, ó, em Minha Biblioteca ou Biblioteca Virtual. Lá tem livros muito bons. No Minha Biblioteca, vocês vão ter acesso a livro. Ixi, gente, o meu não deu. Na próxima aula eu trago o print para vocês, mas procurem na biblioteca virtual, que eu vou ter que fazer o login de novo e vai demorar um pouquinho. Procurem na biblioteca virtual de vocês, esse Minha Biblioteca, lá tem o livro do Anton, do Stuart, que são livros muito bons. Esse Cálculo para Leigos também é bom, eu não lembro quem me falou. Não sei, não lembro quem me falou, mas esse Cálculo para Leigos também é bom para vocês estudarem. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, eu vou trazer o print dos livros, e aí vocês tiram foto, vocês anotam aí, tá? Me comprometo a isso. Próxima aula eu também trago exemplo, porque o Pedro falou que esses exemplos são sempre bem-vindos, né? Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, revejam a aula, que ela vai estar disponível para vocês em breve. E anotem as suas dúvidas, que próxima aula, assim que começar, eu vou perguntar para vocês se a gente tem dúvida ou não. Tchau, tchau para vocês. Um bom restinho de semana e um bom final de semana.